Pessoal, sou a professora Juliane Rossato, eu faço parte do Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida Unesquev, e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre morte celular tipo necrose. Lesão celular é todo dano que pode ser causado, então, a uma célula, um dano que seja em alguma estrutura que não possa ser reparada normalmente pela célula e que ela consiga manter a sua capacidade funcional. Então, quando uma célula sofre um determinado estímulo nocivo, um estímulo lesivo, esse estímulo ele pode ser químico, físico ou biológico, ele acaba causando uma lesão irreversível na célula, ou seja, estruturas vitais dela, como por exemplo, membrana plasmática, mitocôndrias, essas são estruturas que a célula não consegue reparar. Então, essa lesão irreversível obrigatoriamente vai promover a morte celular. Porém, tudo vai depender do tipo de estímulo nocivo, da gravidade desse estímulo, do tipo de célula. Então, existem muitas questões que podem variar quando se refere à lesão celular e à morte celular. E é por isso, então, que o tipo de morte celular ele também vai variar. Mas as células elas podem realizar necrose ou podem realizar apoptose. A necrose é um tipo de morte celular que normalmente vai acontecer em grande quantidade. Então, o aspecto clínico, ele normalmente é observado, como por exemplo, o que ocorre no infarto agudo do miocárdio e no acidente vascular encefálico. Já a apoptose, ela é uma situação de morte celular que existe tanto na condição fisiológica quanto na condição patológica. A apoptose é uma morte celular programada e muitas vezes as células usam isso em benefício do sistema. Porém, quando existem lesões ou situações ambientais que acabam levando a célula a sofrer uma série de lesões, isso faz com que então a apoptose seja uma alternativa para que a célula deixe de atrapalhar o tecido. Então, nós temos essas duas circunstâncias de morte celular. A necrose, que normalmente é uma situação imediata e que acaba abrangendo uma grande quantidade de células ao mesmo tempo, e a apoptose, que é algo progressivo, é uma alternativa que a célula tem, principalmente quando ela não está conseguindo manter sua capacidade funcional e também não consegue manter a sua estrutura, e com isso o suicídio celular ele pode ser uma alternativa para esse tipo de célula. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre necrose. Em outro momento, eu vou abordar também a apoptose. Bom, então nós classificamos normalmente 4 tipos de necrose, eles são os principais, e esses que eu vou abordar nessa aula de hoje. Como, por exemplo, a necrose de coagulação ou necrose coagulativa. Esse tipo de necrose, ele vai acontecer em tecidos firmes, resistentes, como por exemplo, o coração, como a estrutura da musculatura. Por que acontece nesses tecidos com estrutura firme? Porque eles mantêm a sua arquitetura celular, eles preservam a sua estrutura. Então, o que vai acontecer no ambiente citoplasmático é a desnaturação proteica. Então, as proteínas elas começam a desnaturar e se aglomeram no centro da célula, juntamente com o núcleo, que também vai fragmentar e com isso ele acaba sendo perdido. O que significa? Que quando nós vamos olhar uma lâmina, a gente não consegue mais visualizar a estrutura do núcleo. Então, as principais características da necrose de coagulação é que ela acontece em tecidos firmes e resistentes, a arquitetura da célula é mantida, ou seja, a estrutura dela ela vai ser mantida, porém, ela vai sofrer a perda do núcleo e também uma aglomeração no citoplasma. Nessa figura é possível vocês acompanharem a diferença entre um estado de necrose e também um estado normal. Aqui nós estamos analisando um tecido renal. O que dá para observar no tecido normal? As estruturas glomerulares bem definidas, então nós conseguimos enxergar, né, o glomérulo, nós conseguimos enxergar a cápsula de Bowman e também os túbulos contorcidos proximais e distais.
Já numa situação de necrose coagulativa, também em tecido renal, nós já conseguimos observar primeiro essas áreas rosa. Essas áreas rosas aqui que vocês conseguem visualizar, elas são representativas de uma aglomeração citoplasmática. Então, também eu acabo percebendo a ausência de núcleos na maior parte das estruturas que estão compondo aqui a área glomerular. Então, essas estruturações aqui, eu ainda consigo perceber a arquitetura, né? A similaridade, então, com o tecido normal, que teria a estrutura de glomérulos e túbulos contorcidos. Então, ainda é perceptível a visualização. Porém, quando eu olho na microscopia, eu consigo ver que, apesar da arquitetura estar mantida, existe um aglomerado citoplasmático, nessas áreas extremamente rosadas que a gente consegue observar, e também eu consigo perceber que não existe mais a presença de núcleo em várias dessas células que estão aqui nesse tecido renal. Tá? Então, essas são as principais características de uma necrose coagulativa ou necrose de coagulação. Já um segundo tipo de necrose seria a necrose liquefativa. A necrose liquefativa ela vai acontecer em tecidos moles e normalmente ela vai acabar gerando uma liquefação, como o próprio nome diz. Por que existe essa liquefação? Porque nós vamos ter enzimas líticas que vão ser responsáveis por digerir o tecido, pela digestão então daquele tecido, o que vai dar um aspecto liquefeito. A necrose liquefativa, além de acontecer em tecidos moles, como por exemplo no tecido nervoso, ela também vai acontecer associada a infecções bacterianas e fúngicas, ou seja, situações em que eu tenho um processo inflamatório intenso, como por exemplo abscessos. Em áreas que eu tenho essa inflamação intensa, esses abscessos causados por processos infecciosos, normalmente qualquer tipo de tecido pode liquefazer. Por exemplo, um tecido muscular esquelético que é firme e resistente e que normalmente sofre necrose de coagulação quando existe um trauma, quando houver uma infecção, uma contaminação por agente bacteriano, por um agente fúngico e surgir um abscesso, a necrose que vai acontecer nesse tecido muscular esquelético será liquefativa, tá? Então, qualquer tecido pode fazer necrose liquefativa, desde que esteja com uma área infectada e com uma inflamação persistente. Aqui eu consigo demonstrar para vocês, então, a comparação entre a estrutura de necrose liquefativa e o normal. O que a gente consegue observar no normal? Eu percebo a estrutura neuronal, então eu consigo enxergar neurônios, eu consigo enxergar as células da glia e também percebo a presença desses fios, né, que vão estar aqui atrás, que são os axônios. Então, essa rede que está representada aqui atrás é a rede axoniana. Esse é um tecido normal. Já na necrose liquefativa, eu perco completamente a arquitetura das células. Então, significa que eu não vou conseguir observar a estrutura celular, eu não vou conseguir observar citoplasma, nem a presença de núcleo. Então, na necrose liquefativa, eu vou observar esses restos celulares. Então, não há estrutura celular, não há conteúdo citoplasmático, porque ele foi extravasado, e eu tenho a perda do núcleo. Algumas das estruturas que vocês conseguem ver são células imunológicas dentro do processo de inflamação que está acontecendo devido à morte celular. Bom, o terceiro tipo de necrose é uma necrose especializada, chamada de necrose gordurosa. Essa necrose vai acontecer apenas em tecido adiposo, ou seja, órgãos que podem ter tecido adiposo. Então, pode ser no tecido adiposo subcutâneo, visceral, ou órgãos como, por exemplo, o pâncreas, que tem tecido adiposo, ou até mesmo as mamas nas mulheres, que também podem ter uma grande quantidade de tecido adiposo. A necrose gordurosa, que é a morte que vai acontecer em áreas que tenham tecido adiposo, ela se caracteriza por ser branca e opaca, como vocês podem ver na figura, né? Então, aqui na macroscopia, a gente consegue visualizar na peça
anatômica essas áreas, então, esbranquiçadas, representativas da necrose gordurosa. Quando nós vamos para a microscopia, é possível observar as áreas de necrose como essas áreas rosas que vocês conseguem ver aqui. Tá? Essas áreas, elas são representativas de saponificação. O que seria a saponificação? No momento em que o adipócito ele rompe porque ele sofreu morte celular, existe a liberação de lipases, que são enzimas capazes de degradar os ácidos graxos, permitindo que eles estejam livres. Esses ácidos graxos livres, em combinação com o cálcio que vai estar na área, no sistema, após a morte da célula, acaba então gerando a formação de uma espécie de sabão. Por isso que esse processo é chamado de saponificação. Então, a saponificação, ela é a característica histológica que nós vamos encontrar em situações de necrose gordurosa. O último tipo de necrose especializada que nós vamos conversar nessa aula é sobre a necrose caseosa. A necrose caseosa, ela é uma necrose que vai abranger características tanto da necrose coagulativa quanto da necrose liquefativa. Ela é um tipo de necrose exclusiva da tuberculose. Então, quando nós vamos olhar uma peça anatômica, a gente acaba encontrando vários focos brancos e de consistência mole. Já na observação, então, da lâmina histopatológica, nós conseguimos ver que existem algumas áreas liquefeitas que estão delimitadas e nós temos, então, a arquitetura celular destruída nessas áreas, apesar do órgão estar ainda mantendo a sua estrutura e nós temos um intenso infiltrado inflamatório. Então, como essa necrose ela abrange características tanto da necrose coagulativa quanto da liquefativa, ela acabou então surgindo como uma designação de necrose caseosa, que é exclusiva de pacientes que tenham tuberculose, sendo ela causada obrigatoriamente por Mycobacterium tuberculosis, que é o agente causador da tuberculose. Gostaram dessa aula de hoje? Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais. Nós temos uma página no Facebook, no Instagram, em que nós estamos sempre colocando novos materiais para vocês, assim como também no nosso canal do YouTube, em que vocês podem se manter sempre informados. Até mais!